Sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Hoje nós vamos aprender a fazer esse pote da prosperidade, onde você vai colocar essas frases para você se motivar, para você se incentivar, para você trazer mais prosperidade para o teu ateliê, para a tua casa. Então, é um pote com bastante detalhes, mas é um pote bem simples. Eu espero que você goste. Vem comigo. Eu sou a Viviane Meyer, biscoiteira profissional há 18 anos. Vamos lá? Vamos aprender? Então, a primeira coisa, claro, pote limpo. Vamos colocar ali a fita dupla face do lado da tampa. E aí a gente deixa essa tampa reservada, a gente vai abrir uma massa. Eu tô usando aqui um verde, então uma cor da prosperidade. Cola lantejoula na tampa. Vou colocar essa massa nessa tampa. Na borda eu também posso colocar a cola lantejoula, corto o excesso e viro essa massa para dentro, tá? Eu vou deixar secar desse jeito, com esse tudo dessa massa sobrando assim, porque ela retrai, tá? Em cima de um EVA é bom deixar. Aí eu vou abrir a massa para encapar o pote. Primeiro eu vou medir. E aí sim, eu vou passar cola branca. Essa cola é a cola normal que a gente usa no biscuit com um pincel macio. Eu vou passar toda a volta do pote com essa cola, tá? E aí eu vou colocar o pote em cima da massa aberta. Tem que sobrar um pouco para cima e um pouco para baixo. Não muito, mas precisa sobrar, tá? E aí com cuidado vai colocando essa massa em volta do pote, coloca ali, né, onde encontra, e a gente vai tirar esse excesso de massa. A massa de biscuit, ela cola muito bem em pote só com a cola branca. Cola Cascorês Extra, tá? É essa que eu uso. Aí a gente vai alisar um pouquinho, vai colocar essa rebarba, né, essa sobra para baixo e para cima a gente deixa assim, tá? Vou juntar a emenda, então eu tô usando aí uma esteca mais grossa para eu fazer essa junção e aí formou um monte de bolha de ar e eu vim com o palito e tirei, tá? E aí só alisando assim ele já sai, até porque a gente vai encher de detalhes, tá? Deixa secar de um dia para o outro. Secou 2 dias, né? Depende daí onde você tá me assistindo, o quanto de calor tem na tua cidade. Cuidado com essa parte, sempre usando o estilete contrário do corpo. Com cuidado, tira ali toda a rebarba dessa massa de biscuit que ficou no pote, tá? Você pode até passar um lenço umedecido ali dentro. E também a gente vai tirar a rebarba do excesso de baixo e o excesso de cima. Então, com cuidado, sempre para lá do corpo, tá? Porque se escapar, ó, escapou, tá vendo? Se escapar, vai para lá. Então, com cuidado. Crianças não podem usar estilete, então precisa cuidar, tá bom? Até a gente que é adulto, a gente às vezes se machuca. Então, por favor, essa parte é bem complicadinha. E aí eu vou tirar também essa parte de cima, tá? Passando assim um estilete com cuidado em uma base, né, firme. E aí eu vou dar uma puxadinha também tirar essa parte dali, tá? Sempre para cima ou contrário ao corpo. Puxa, ele já sai. O meu eu deixei uns 2 dias secando e agora sim a gente pode decorar o pote, tá? Então eu tô usando uma cor, um verde mais clarinho. Vou fazer uma folha, é um pinguinho, uma massinha, eu achato, dou esse formato, com a faquinha eu faço essa marcação e aí vou fazer várias folhas, tá? É uma terapia, é terapêutico. E aí você vai tirando a lasquinha da massa ali, vai fazendo bolinha. E aí agora eu vou fazer um coração, tá? Porque eu vou fazer um trevo.
Então, o trevo são 4 corações juntos, tá? São tudo bem pequenininho, você pode fazer grande, fica à vontade, esse é o jeitinho que eu fiz, tá? Então, vai fazendo ali as formas e deixando secar. O segredo desse pote é deixar ressecar um pouquinho, você vê o tamanho que é pequenininho, ficou caindo um monte da minha mão, né? É deixar ressecar um pouquinho esses elementos para depois colar no pote, tá? Então, faz ali os trevos, faz a folha. Vivi, posso usar molde? Pode, fique à vontade. Eu tô ensinando aqui como faz sem molde, tá? Uma bolinha, estica na mão, você pode esticar na mesa também. Faz essa haste, né? Vira ali na pontinha pra gente fazer esses arabescos que também fazem parte desse pote. E as espirais, elas têm também um significado representativo da prosperidade, porque é o movimento. Então, ter espirais nesse pote, ele também é importante, tá? Aí fui juntar ali os corações para fazer o trevinho. Não deixa secar muito, tá? Porque eu acabei, né, fazendo isso depois, mas a minha massa ainda estava mole. Então eu coloquei um pouco de pó. Precisa colocar o pó? Não precisa. Como é um pote da prosperidade, eu acho chique. Mas se você não tiver o pó, é uma coisa adicional. Vou fazer moedinhas, bolinha, aperta. Nossa, é super fácil. Até dá pra gente colocar as crianças para fazer isso. E aí eu tenho um pó dourado. Vivi, não tem esse pó dourado. Deixa secar, usa tinta acrílica dourada, dá o mesmo efeito, tá? Eu tô fazendo agora o trigo, então é uma coxinha alongada. Eu vou marcar no meio. Vai ajeitando com a mão e com a faquinha mesmo você vai fazendo essas marcações do lado para fazer os raminhos do trigo, tá? Desse jeitinho assim. De um lado e do outro. Eu confesso que eu achei muito pequenininho o tamanho que eu fiz. Ele ficou bem delicadinho. Mas ele ficou um pouco difícil de mexer ali na mão. Então, se você achar que o pequenininho é muito mais difícil para você, faça um pouquinho maior. Passando pó, se não tiver pó, tinta acrílica dourada, ok? Vamos fazer a cornucópia, então. A sugestão aqui é uns 5 gramas de massa, mais ou menos. Veja aí se fica grande, fica pequeno, pode adaptar. Né? Eu peguei um tanto de massa e fui ajeitando ali na minha mão, esticando um pouco mais essa ponta, né? Para deixar ela um pouquinho mais fina. Aqui nessa pontinha, ela é como se fosse um tubo, né? É o tubo onde saem as moedinhas. Então, com a estequinha, eu vou abrir essa ponta. E aí, com a faquinha, eu vou fazer essas marcações em volta desse tubo, né? Que é a cornucópia. Ela também é um elemento importante da prosperidade. De novo, tô usando o pozinho, porque assim que a massa tá mole, terminou de modelar, já passa o pozinho, tá? E passei bastante. Ah, é bom que a gente fica toda brilhosa. E aí, vamos fazer mais, né, alguns detalhes ali para preencher aqueles vazios. Então, vai sentindo, vai fazendo sem pressa, não precisa fazer tudo no mesmo dia, né? Eu abri ali uma massa, né, nessa tirinha e vou enrolando para fazer essa finalização da cornucópia. Então, é como se fosse uma trancinha, né? É esse acabamento. Corta ali a pontinha também, porque é bonitinho, né? A gente deixar tudo bem ajeitadinho. Passa cola e aí você vem colando essa trança para fazer esse acabamento nesse elemento, que é um elemento bem clássico, representativo da prosperidade. Corta o excesso, junta as pontinhas, passa cola. Sempre passando cola, tá?
E aí, terminando com o pó, caso você tenha pó, senão tem que esperar secar para usar a tinta, tá? Vou fazer uma uva, super difícil, gente. Um monte de bolinhas juntas, faz um monte de bolinhas e daí no fim, depois quando tava colado, no outro dia essas bolinhas elas abriram, né? Também usei o pincel ali já para passar um brilho. E eu pus mais bolinhas em cima para tapar o buraquinho que ficou, porque ela abre mesmo, tá? Vou fazer agora a maçã. Então, uma bolinha achata. Com a estequinha, você vai fazer esse movimento embaixo e um buraquinho em cima para colocar a folha. Quanto você achar, dependendo do tamanho que você conseguir fazer. Não tem aqui uma medida, tem que fazer igual o meu. Não, faz o seu, vai ficar bonito, confia, porque é uma aula super fácil, tá? E aí você vai preencher ali a maçã com a folha. Como eu disse, eu fiz tudo muito pequenininho, mas se eu fosse fazer de novo, eu faria um pouquinho maior, tá? Vou fazer mais um detalhe. Então, eu tô abrindo aí uma bolinha. Você pode também abrir na mesa, né? Que também é mais fácil. Achata. E vou fazer a rosa agora, tá? Então, marca essa parte de cima com a faquinha, vai achatando a pontinha com o dedo, deixando bem fininha essa parte. E aí, você vem, depois que você deixou tudo bem fininho, você vem enrolando. Como eu disse, elementos que tenha essa espiral, elas são bem-vindas dentro do pote da prosperidade. E adivinha o que eu fiz depois? Passei pó, isso mesmo. Então, agora a gente vai colar a parte mais divertida do pote, sempre com cola ali, para você fazer essa composição. Vivi, como é que faz? Eu vou deixar aqui embaixo o desenho que eu me inspirei. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre isso, para você olhar, ter uma referência importante. Então, ali do meu ladinho, eu tava com o meu celular olhando essa imagem para eu ter uma referência. Quer dizer que eu vou fazer igual? Não. Eu vou olhar para ver mais ou menos o que tem ali como padrão, por isso que é uma referência. Mas depois eu deixei a minha criatividade rolar. Fiz umas florzinhas mais verdinhas, fiz umas gotinhas grudadinhas e fui colando de acordo com o que eu fui sentindo, preenchendo todos esses passos, não muito, né? Porque senão fica muito over, fica muito cheio. Vazios também são interessantes. Fiz também a tampa do pote, todo com esses elementos de arabesco, bolinhas. E agora a gente vai fazer a impressão da etiqueta. Eu também deixei esses arquivos aqui na descrição. Eu imprimi do meu celular mesmo. E aí, etiqueta mesmo no papel, né? De etiqueta bem simples. Algo assim que todo mundo consegue fazer. Olha, eu também lá refletindo no celular. E aí as frases. São sugestões, você pode fazer o que você quiser com o teu pote, colocar o que você quiser dentro do pote, mas não é um pote para você se usar assim com coisas, né, para você lavar. Então, a sugestão aqui é usar mesmo como esse recipiente para colocar as frases, tá? Recortei ali, tudo bem simples. Você pode fazer aí o que a tua inspiração trouxer. Vou cortar também as frases. Também você pode montar as frases do jeito que você quiser. E ao invés de eu dobrar ele assim como amigo secreto, eu enrolei. Achei mais bonitinho esse formato. Então, eu peguei um palito de dente, enrolei esses papeizinhos bem firme, dei uma apertadinha ali e tira. Pronto. Aí, né, é também gostoso fazer isso. Ocupa a mente, né? E a gente tem aí um instrumento que vai ativar um pouco mais esse nosso sentimento de merecimento, de prosperidade. Olha, fica bem interessante, ó.
Eu permito que as coisas sejam mais fáceis. Ai, que assim seja. E aí, vamos lá se divertir, colocar os papeizinhos. Eu coloquei, inclusive, uma canela dentro. Você pode colocar uma folhinha de louro, que também é um símbolo da prosperidade. Coloca todos os papeizinhos. Todo dia de manhã, vai lá, tira um papelzinho para te incentivar. Você pode, inclusive, deixar essa frase pendurada no teu mural, no teu ateliê. Eu realizo meu trabalho com prazer e confiança. Que lindo! Eu espero que você tenha gostado. Vive mais o carneirinho. Carneirinho vai ficar para uma outra aula. Eu convido você a assistir também aqui no meu canal, na próxima aula, a aula do carneirinho. O carneiro também é um símbolo de vou vencer, vou enfrentar as batalhas, vou superar os obstáculos. Então é o meu desejo para a gente vencer juntas aí, trazer a prosperidade para sua casa, para o seu ateliê. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de você curtir, de você comentar, me conta o que você achou. Se você fizer, me fale, me mostre, vou amar. E veja os arquivos aqui na descrição. Até a próxima!